Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs, e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai Celeste, pedimos a Tua proteção, pedimos a iluminação do Espírito Santo nas Sagradas Escrituras, para que possamos fazer a Tua vontade, em nome do Seu Filho, Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, eu separei um hino do Inário Evangélico, o número é 417, o título Se Conosco. No momento eu vou estar fazendo a leitura do hino. Pecadores ignorantes, vamos em Jesus falar. Se conosco, Santo Mestre, toda a língua a governar. Se conosco, para nos iluminar. Só palavras nós diremos que promovam instrução e que exalte as doutrinas da divina salvação. Se conosco, guia cada coração. Visto sermos incapazes, dai-nos, Deus, o teu poder. Acompanhe os semeadores e a semente há de crescer. Se conosco, vem cumprir o teu querer. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, devido ao contexto que nós estamos vivendo, do coronavírus, que tem se espalhado de uma forma muito rápida por todo o mundo, nós tomamos algumas medidas de cuidado e de amor, e por isso que temporariamente nós estamos nos reunindo nas nossas casas. E o estudo da escola dominical, os cultos, a pregação, o grupo de discipulado, tudo isso tem sido compartilhado por meio das redes sociais. E hoje é terça-feira, nós teríamos na nossa igreja o nosso encontro, mas devido a esses cuidados, eu vou compartilhar a palavra por meio do vídeo, tá bom? O objetivo dessa mensagem é relembrá-los dos 5 pontos que a pastora Lucélia nos direcionou para que possamos orar. Daqui a pouquinho a gente vai falar um pouco mais sobre esses 5 pontos, mas antes vamos fazer a leitura da palavra de Deus. O texto que nós vamos ler é 1 Pedro, capítulo 4, apenas o versículo 7. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações. Amém. O texto bíblico nos diz que o fim está próximo, mas nós não sabemos nem o dia e nem a hora. Por isso que nós precisamos permanecer vigilante diariamente. E a orientação é sede criteriosos e também sóbrios. Nós precisamos, meus irmãos e minhas irmãs, avaliar, ter moderação nas nossas orações. O que isso significa? Nós precisamos avaliar aquilo que nós estamos orando, aquilo que nós estamos pedindo e clamando ao nosso Deus. Porque as nossas orações, elas precisam estar de acordo com a vontade de Deus. Por isso que nós precisamos tomar esses cuidados, avaliar as nossas orações. Eu quero ler também com vocês o Evangelho de Mateus, no capítulo 24. Nós vamos estar lendo apenas alguns versículos do capítulo. Mas antes eu quero relembrá-los que tem 2 assuntos que estão sendo tratados.
O primeiro é a destruição do templo e a segunda, vinda do nosso Senhor. É importante a gente ter esse entendimento, tá? Tem dois assuntos que estão sendo narrados neste capítulo. Vamos ler então o capítulo 24. O primeiro versículo é o versículo 4. E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane. Vamos ler agora o versículo 25. Vede que vulo tenho predito. E o versículo 13. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Meus irmãos e minhas irmãs, num momento de crise, de tempestade, nós precisamos tomar cuidado. E é normal surgirem pessoas mal intencionadas que podem nos enganar espiritualmente. E dentro desses versículos que nós lemos, a primeira orientação do nosso Senhor é: tomem cuidado para que ninguém vos engane. A segunda ele diz isso: tudo vos tenho predito. O que isso significa? Que tudo aquilo que a gente precisava saber, Jesus Cristo nos disse. E a terceira orientação: aquele e aquela que perseverarem até o fim, esses e essas vão ser salvos e salvas. Então, meus irmãos e minhas irmãs, nós temos até agora 5 pontos. Sedes criteriosos, sóbrios, tome cuidado para que ninguém vos engane, permaneça naquilo que está escrito e persevere até o fim. Tá bom? Nós somos povo de Deus. E aí eu quero relembrar com vocês essa passagem em 1 Pedro, no capítulo 2, versículo 9 e versículo 10. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançardes misericórdia. Meus irmãos e minhas irmãs, como povo de Deus, nós temos uma responsabilidade sobre aquilo que a gente proclama, sobre aquilo que a gente anuncia. E nós precisamos proclamar, anunciar, pregar as virtudes de Deus, as virtudes de um Deus que é bondoso, de um Deus que é misericordioso, que nos tirou das trevas e nos levou para a luz, para o reino do seu Filho, Jesus Cristo. E aí, meus irmãos, nós precisamos anunciar a verdade de Deus. E aí, eu quero ler com vocês no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, que diz assim para a gente: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. O versículo 17 fala: a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Eu quero ler também com vocês no capítulo 3, o versículo 16. Nós conhecemos essa passagem, que diz assim: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Essa é a verdade de Deus.
A vida eterna por meio do seu Filho. E agora eu quero relembrá-los sobre os 5 pontos que a pastora Lucélia nos direcionou. O primeiro ponto é para que nós possamos permanecer firmes em Jesus Cristo. Nós vamos orar pedindo a Deus para que a gente possa permanecer na rocha, permanecer no nosso Senhor, permanecer no nosso Salvador, permanecer no nosso Deus, permanecer no nosso Rei, e não deixar com que nada, com que nenhum vento venha nos abalar. Então nós vamos orar para que nós possamos permanecer firmes no nosso Deus, no nosso Rei. O segundo ponto é para que vidas se convertam. Nós vamos orar pedindo a Deus para que Deus tenha misericórdia, para que Ele possa tocar no coração dessas vidas que ainda não foram salvas mediante a fé em Jesus Cristo, para que essas pessoas possam entender que elas não são nada sem a presença de Deus. O terceiro ponto, nós vamos orar pedindo a proteção de Deus. Nós vamos tomar todas as medidas, todos os cuidados necessários, mas nós vamos pedir a proteção de Deus sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias, assim como Deus protegeu o povo dele no Egito, nós vamos pedir a proteção de Deus sobre as nossas vidas. E aí nós vamos pedir e vamos confiar de que Deus sabe o melhor para as nossas vidas. Nós vamos confiar de que tudo aquilo que vier a acontecer conosco é a vontade dele. E a vontade de Deus é boa, é perfeita e é agradável. E tudo aquilo que vier a acontecer é para que a gente possa glorificar, testemunhar Jesus Cristo. O quarto ponto é, nós vamos pedir para Deus sarar essa terra. Nós não sabemos, qual é o propósito de Deus, mas nós vamos pedir, Senhor, tenha misericórdia, sara, elimina, faça cessar esse vento, essa tempestade, para que a gente possa sair dessa conjuntura com mais ânimo para anunciar a palavra de Deus, porque antes do fim, a palavra de Deus será pregada por todo o mundo. E o quinto ponto é que a vontade dele seja feita. Então, meus irmãos e minhas irmãs, nós temos aqui algumas orientações importantes, fundamentais, para que a gente possa permanecer, então, firmes. O primeiro ponto é para que a gente possa ser criterioso. Nós precisamos ser criteriosos. O segundo ponto, agir com moderação. O terceiro ponto, tomar cuidado para que ninguém nos engane. O quinto ponto, permanecer firmes em Jesus Cristo e perseverar até o fim. Meus irmãos e minhas irmãs, que nós possamos continuar orando, clamando a Deus e que Deus abençoe a sua vida. Meu irmão e minha irmã, tenha uma boa noite. Amém.